Olá, amigos do LAC Concursos, estamos aqui para mais uma aula, certo? Professor Marcelo, atualidades com vocês, e agora é aquela aula que eu falei, né? Quando eu terminei a aula de questão agrária fundiária da Amazônia, que tinha aquele outro tópico, a Amazônia como manancial de água, certo? Então vamos lá, vamos começar com algumas considerações aqui, tranquilinhas, que são as seguintes. Olha só, pessoal, presta atenção. Gente, se a gente considerar toda a água que existe no mundo, toda a água que existe no planeta, pessoal, 97,5% de toda a água que existe no planeta é salgada. É salgada, certo? Muito bem. Mares e oceanos, tá? Sobram 2,5% de água doce, certo? O problema é que desses 2,5%, aproximadamente 68,9% é gelo. Certo? Ou está na Antártica, está no Himalaia, nos Andes, certo? Na Sibéria, Alasca, é gelo. Tá? Muito bem. 30,8% está no subsolo. Certo? Está no subsolo. Aquíferos, lençol subterrâneo, lençol freático, está no subsolo. 0,3% desses 2,5% é a quantidade de água doce que nós temos em rios e lagos. Pessoal, só que aí a nossa vantagem, especificamente no Brasil, é absurda. Porque desses 0,3% aqui, o pessoal estima que aproximadamente 20% está no Brasil. Certo? Aproximadamente. 1/5. Tá? Então isso é uma vantagem muito grande que nós temos. Tá bom? Agora, a distribuição pelos continentes, nós até que não estamos mal também. A gente só fica atrás da Ásia. Você vê que a Ásia tem 32% da água doce, que boa parte é gelo. Pode ficar tranquilo, porque tem a Rússia, a Sibéria, o Himalaia, boa parte é gelo. A América do Sul tem 23%, boa parte é rio. Claro que tem a Cordilheira dos Andes. E aí você vê a situação mais delicada no caso da Oceania, certo? E da Europa. Tá? 5% e 7%. Se bem considerando a quantidade de habitantes, a situação europeia é mais delicada. Então essa aqui é a distribuição da água doce nos continentes. Certo? E aqui, o que algumas regiões do planeta já estão enfrentando. Certo? É claro que aqui, ó, área desértica, todo mundo sabe, certo? Aqui na China é o deserto de Gobi, mas essa área aqui não. Essa área aqui é a área da Manchúria, região de Pequim, essa área é pesada. Aqui tem deserto também, Estados Unidos e México, mas a Califórnia também já passa por uma situação séria. E aí é bom lembrar uma expressão que a gente usa, melhor, que já está sendo usada, que é essa aqui. É o que nós chamamos de estresse ou estresse, né, quando a gente escreve em português, hídrico, que é quando você tem uma disponibilidade inferior a 1.000 metros cúbicos por habitante por ano. Pô, Marcelo, mas peraí, cara, 1.000 metros cúbicos é 1 milhão de litros d'água? Exatamente. Caramba, Marcelo, mas 1 milhão de litros d'água. Gente, eu sei que é muita água, mas sabe o que eu estou querendo dizer? É o seguinte, é que a gente nunca para mensurar. Certo? Eu, por exemplo, acho que como a maioria de vocês, eu tomo 2 banhos por dia. Tomei um banho para vir para cá, à noite eu vou tomar outro. Certo? Beleza? Estou gravando essa aula aqui de manhã, tá? Então, eu não parei para mensurar não sei quantos litros de água que eu gastei no primeiro banho. Nem quantos que eu vou gastar no segundo. Certo? Eu mandei lavar meu carro ontem. Tá? Aí tem a água que faz a minha comida, que lava a louça, lava minha roupa, limpa a minha casa, que eu bebo, certo? Para outra parte da minha higiene pessoal. 1 milhão de litros por ano. É muito ou pouco? Não sei.
Tem que ver de acordo com o meu padrão de vida, meu padrão de consumo. Certo? Então, o que a gente chama de estresse ou estresse hídrico é essa situação. Se já está inferior a 1.000 metros cúbicos por habitante por ano, você já está vivendo isso. E algumas regiões do planeta já estão nesse quadro, certo? Já vivem esse quadro, tá? Beleza? Agora, como que é a distribuição dos recursos no Brasil? Gente, é profundamente, brutalmente desbalanceada. Aqui você está vendo, região norte, centro-oeste, depois sul, sudeste e nordeste. Tá? Agora, o mais interessante é quando você associa o percentual de recursos hídricos, superfície e população. Aí você tem dois casos que são muito delicados. Quais são? Primeiro é o Nordeste. Nordeste. O Nordeste tem o segundo maior contingente populacional do país. Quase 29% da população. E apenas 3,5%, estou arredondando, 3,3% dos recursos hídricos. Aí é extremamente preocupante. Claro que aí todo mundo sabe que tem uma característica do quadro natural, que é a questão do semiárido, do clima seco, certo? Então isso gera muita preocupação quanto a essa disponibilidade de recursos hídricos. E o outro caso é o Sudeste, que tem quase metade da população, 42,65%, e só 6% dos recursos hídricos. Aí é muito pouco, certo? Quer dizer, para esse percentual de população. O nosso caso aqui no Centro-Oeste é até legal. Tá? Nós temos 6,5% da população para 15,7% dos recursos. Você tem uma folga boa. Agora, a região norte, nossa, 7% da população, 45% da área e 68,5% dos recursos hídricos. Aí é um pé nas costas. Aí você trabalha com o pé nas costas. É a região do país que menos tem problema quanto a isso, certo? Agora, na administração dos recursos hídricos, onde que a gente mais utiliza? Pessoal, é isso aqui. Se você for pegar irrigação, o consumo da população rural e a pecuária, 57% da água captada no Brasil, 57%, vai para uso rural. Ou para irrigação, é no setor rural. Tá? No meio rural. Tá? Ou para irrigação, ou pecuária, ou consumo da população. 26% é consumo urbano, comercial, residencial, e 17% é consumo industrial. Lembrando que quais são os maiores problemas? Desmatamento, degradação, desaparecimento de nascentes e córregos, poluição dos rios, lagos e águas subterrâneas, esgoto não tratado, consumo abusivo e desperdício. Para você ter uma ideia, moçada, o nosso percentual de desperdício no Brasil fica em torno de 37 a 40% para cada 100 litros de água captada. Certo? 37 a 40%. Para você ter uma ideia, o nível de desperdício em Tóquio, no Japão, é 2%. Tá? Isso aí você pode pesquisar. Então, isso é uma coisa que prejudica brutalmente. Então, essas aqui, são as principais causas do esgotamento dos recursos hídricos. Agora, trabalhando a região norte, a Amazônia, principalmente, como um manancial hídrico, a gente tem duas colocações a fazer, duas coisas. Quais são? Primeira é a bacia amazônica, que nós já trabalhamos na aula de hidrografia. Não estou querendo ser chato, estou me repetindo, mas aqui nós estamos falando de águas superficiais que estão diretamente disponíveis para o consumo humano. Basta captar. Beleza? Tudo bem? Nós estamos falando da maior bacia hidrográfica do planeta. São aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados, englobando Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Suriname, Bolívia e Brasil.
É a maior bacia fluvial do mundo. Claro que ela não é uma bacia genuinamente brasileira. Por quê? Porque ela nasce fora do Brasil, mas termina no território, deságua no Oceano Atlântico, em território brasileiro, na fronteira, na divisa Amapá-Pará. Ela ocupa cerca de 45% do território brasileiro, 3.900.000 arredondados quilômetros quadrados, pegando Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Pará e Amapá. Para você ter uma ideia, se você for pegar toda a água despejada por todos os rios do planeta, em todos os oceanos do planeta, mares e oceanos, 1/5 de toda essa água é da bacia amazônica. É o maior rio do mundo em extensão e em volume d'água. São quase 6.900 quilômetros, sendo que no Brasil são 3.165. E aqui para uma declividade de 60 a 65 metros. O rio Amazonas tem uma declividade de mais ou menos 2 centímetros por quilômetro. Ou seja, é um rio de planície, brutalmente navegável e tem o maior volume de água do mundo. Certo? Beleza? Tá ok? A nascente fica no Peru, lá no Nevado de Misme, é no córrego Carrua Santa, e a foz está aqui entre Amazonas e Pará. É um rio que lá na Cordilheira dos Andes tem regime nival, quando a neve derrete e cai nele, ele transborda. Aqui ele é pluvial equatorial. Aqui é chuva e tem 2 cheias por ano. Portanto, o regime dele é misto, já que ele tem 2 tipos de regime no mesmo rio. A foz dele também é mista, é uma mistura de estuário com delta, certo? E aqui você tem alguns dos principais afluentes dele. Japurá, Negro, Uatamã, Trombetas e Jari, pela margem esquerda. Juruá, Purus, Madeira, Tapajós e Xingu, pela margem direita. Então, quando nós abordamos tudo isso aqui em termos de recurso hídrico, é um recurso hídrico extremamente valioso, diretamente disponível, basta ser captado, tratado, certo? E você está falando que isso aqui abastece o quê? Aproximadamente 7% da população brasileira, tá? E aqui você tem a maior bacia hidrográfica do mundo. Então isso aqui é um recurso hídrico extremamente valioso, não só para o abastecimento de água, mas em termos de navegabilidade e hidrovias, que é o principal meio de comunicação que você tem aqui na região amazônica, principalmente na parte ocidental, certo? E na geração de energia, que é o maior potencial hidrelétrico disponível no Brasil. Ou seja, o que a gente quer dizer com disponível? Significa o seguinte: Deus deu, tá lá. Se você vai aproveitar ou não, aí o problema é seu. Certo? Beleza? Então esse aqui é um baita recurso hídrico disponível para a região amazônica. O outro é o Sistema Aquífero Grande Amazônia, SAGA. Pessoal, é claro que muita gente sempre ouviu falar no aquífero Alter do Chão. Só que aí o pessoal, inclusive eu falei dele na aula de hidrografia. Só que aí o pessoal resolveu criar essa expressão para designar, na verdade, 4 sistemas. Que estão aonde? Nas bacias de Marajó, Amazonas, Solimões e Acre. Certo? Do que nós estamos falando aqui? Pessoal, o Sistema Aquífero Grande Amazônia, SAGA, ele compreende unidades litoestratigráficas. Deixa eu explicar aqui, é de estratigrafia de rocha, certo? Não precisa, acredito que não precisa decorar isso aqui. Posicionadas do Eoneocretáceo, da Era Mesozoica, à Era Cenozoica. O que eu acho que você tem que ter bem claro? Esse Sistema Aquífero Grande Amazônia, ele está localizado em rochas sedimentares. São bacias sedimentares datadas da Era Mesozoica e Cenozoica. Certo? Para você ter uma ideia, os dados preliminares estimam que a reserva aquífera aqui pode alcançar 160 mil quilômetros cúbicos de volume. Tá? Isso seria alguma coisa em torno de, se eu não me engano, são 450 quatrilhões de litros de água.
o que seria suficiente para abastecer o planeta por aproximadamente 250 anos. Tá? Então, como é que funciona? É assim. Pessoal, quer você acredite ou não, no passado, o rio Amazonas corria para o Pacífico. Para o Pacífico. A partir do momento que subiu a Cordilheira dos Andes, houve uma inversão no seu curso. E aí ele passou a correr para o Atlântico. Então significa que ao longo do curso dele, primeiro você teve uma deposição de sedimentos maior do lado ocidental, porque aqui era a foz dele, e depois da inversão do curso, a deposição de sedimentos passou a ser maior do lado oriental, porque aqui é a foz dele. Então aqui você tem o sistema Acre, você tem o sistema Solimões, o sistema Amazonas e o sistema de Marajó. Então, Marajó, Amazonas, Solimões e Acre compõem o que nós chamamos de SAGA, que é o Sistema Aquífero Grande Amazônia, certo? Esse sistema, ele está baseado, desculpa, eu vou ter que explicar isso para vocês, ele está baseado nessa bacia sedimentar. Esse vermelhão que vocês estão vendo aqui, esse vermelhão é o embasamento cristalino, é a plataforma de sustentação. Aqui você tem os sedimentos que foram sobrepostos ao longo do tempo, dos mais antigos até os mais recentes. Então, como aqui são rochas sedimentares mais porosas, isso facilitou a infiltração da água. Agora, é claro que se aqui você tem uma quantidade de rochas porosas, por exemplo, maior na bacia do Amazonas, significa que provavelmente o volume de água aqui também é maior. Porque quanto maior for a espessura da rocha sedimentar, significa que mais água pode ser absorvida. Então, das quatro áreas do sistema, considerando do Acre até Marajó, das quatro áreas do sistema, aqui, ó, a área do Amazonas, certo? E de Marajó são as que concentram o maior volume de água, certo? O que está em preto é a área em quilômetros quadrados. O que está em vermelho é o volume de água que tem ali. Então aí você consegue perceber que os sistemas Amazonas e Marajó são os mais profundos. Então, são os que conseguiram armazenar mais água do que o sistema Solimões e o sistema Acre, dentro do SAGA. Beleza? Tudo bem? Vamos lá. Aqui você tem qual é a unidade de cada um deles. Por exemplo, você tem aqui no Acre, ó, a bacia Içá e Marajó Grã-Pará. É da era Cenozoica do período Quaternário. A unidade litoestratigráfica Solimões, Alter do Chão e Marajó Limoeiro é do período Terciário da era Cenozoica. E aqui a parte Ramon Divisor, Rio Azul, Moá, Capanauá. Javari, Jazida da Fazendinha, Anajás, Breve, Jacarezinho é do período Cretáceo. Marcelo, peraí. O que você está me dizendo aqui é que são as subdivisões de cada sistema e aqui é a era geológica em que cada um foi formado. Exato. Aqui foi no Cretáceo da era Mesozoica. É a datação da rocha. Certo? Litoestratigráfica. Aqui, Quaternário e Terciário, ambos são da era Cenozoica, que é a era geológica mais recente. Ah, Marcelo, mas sempre que eu falar nisso aqui, eu estou falando em bacias sedimentares. Exatamente. Nunca associe esses aquíferos ao que nós chamamos de escudos cristalinos. Porque os escudos cristalinos geralmente são formados por rochas magmáticas e metamórficas, certo? E aí é a mesma coisa que você imaginar
você jogar água numa rocha, numa superfície de granito e ficar esperando a água infiltrar. Não vai. É uma rocha muito impermeável. Então, para você ter a infiltração, a absorção e a formação desse aquífero, você tem que ter uma rocha mais porosa. Então, é uma rocha principalmente o quê? Sedimentar, que vai absorver melhor a água. Certo? As revisões litoestratigráficas sobre as bacias que compõem a província estrutural amazônica permitiram a caracterização e redefinição dos sistemas aquíferos da província, em suas várias divisões geotectônicas, o que permite extrapolar com razoável segurança correlações litoestratigráficas que sustentam a configuração proposta para o sistema aquífero Grande Amazônia. Nesse contexto, destacam-se as bacias sedimentares do Acre, Solimões, Amazonas e Marajó. Então, sempre trabalhando o quê? Bacias sedimentares para esse manancial de água, certo? Tudo bem? Formadas ou na era Mesozoica ou na era Cenozoica. E aí você tem a localização das quatro. Antigamente, o pessoal trabalhava muito a questão do aquífero alter do chão, que fica nessa área aqui, certo? E isso agora foi alterado para 4 unidades distintas, que juntas, se você somar, fazem aproximadamente o quê? 750, 250, 1.300.000 quilômetros quadrados de área, certo? 1.300.000 quilômetros quadrados, para um volume de mais ou menos 160.000 quilômetros cúbicos, tá? Mesmo considerando as limitações ainda existentes, em termos de dados e informações, para se ter cálculos precisos sobre valores e categorias de reservas, os números apresentados servem inicialmente para mostrar a importância e a grandeza desse reservatório e a importância estratégica desse manancial de água doce para a humanidade, principalmente face aos inúmeros problemas expostos de escassez mundial de água e o grande número de habitantes que morrem de sede na Terra. Os cálculos tomaram por base os seguintes parâmetros: área das bacias, espessuras máximas das formações em consideração, espessura arenosa estimada de cada formação, volume dos aquíferos, porosidade média de 20%, abatimento de 10% dos valores encontrados a título de camada arenosa não saturada. Então, você tira 10% do total, como se fosse uma camada arenosa que não está saturada com água. Você dá um abatimento de 10%, considera como perda, certo? É uma camada arenosa que não tem água dentro dela. Isso significa que o total das reservas é mais ou menos essa aqui. São 150 quatrilhões de litros de água. Isso seria suficiente para abastecer o planeta por 250 anos. Esse aqui é o cálculo de cada reserva. A do Acre, Solimões, Amazonas e Marajó. Perceba que as duas maiores, Marajó e Amazonas, que tem a maior espessura de sedimentos. Certo? Beleza? O número apresentado nesse quadro considera os menores valores para os cálculos efetuados e podem ser classificados como bastante conservador, ou seja, pode ser maior. Também não se leva em consideração a qualidade das águas presentes nas diversas formações e grupos litoestratigráficos que constituem o SAGA, em todas as bacias analisadas, aspecto ainda aberto nos estudos hidrogeológicos regionais. Por que você não leva em consideração? Pessoal, hoje, esse sistema já é o principal responsável pelo abastecimento de cidades como Manaus e Santarém. Certo? E aí você tem a possibilidade de contaminação da água, principalmente a partir de esgoto, certo? Fossa, beleza? Você pode ter a contaminação da água. Isso significa que seria uma água imprópria para o consumo. Então você não leva em consideração a qualidade da água presente nas diversas formações. Você está trabalhando apenas com o volume bruto.
trabalhando com o volume bruto, e é uma coisa conservadora a princípio, você tem um manancial que pode abastecer o planeta por 250 anos. E está aqui no nosso subsolo. Então é uma coisa extremamente valiosa e de importância estratégica. Certo? Outro ponto muito importante diz respeito à disponibilidade exploratória dessas reservas. Efetivamente, em termos de explotação, as reservas mais importantes seriam aquelas situadas em profundidades de até 500, 600 metros. Considera-se que os aquíferos situados abaixo de 1.000 metros de profundidade representam reservas estratégicas e, nas condições atuais de explotação de água subterrânea, na região deverão ser pouco consideradas. Deixa eu explicar isso aqui. Pessoal, não é erro de digitação. Quando alguém coloca explotação é aquilo que já pode ser extraído diretamente da natureza. Certo? Uma exploração direta. Quando você fala exploração, é aquilo que você retira, mas ainda vai ser beneficiado. Você entendeu? Então o termo explotação aqui é absolutamente correto. Ele quer dizer uma coisa que é retirada para uso direto. Certo? Então não fica achando que é exploração, não. É explotação mesmo. Então aí ele está considerando somente os reservatórios que estão até 500 a 600 metros. Aqueles que estão abaixo de 1.000 metros da camada de sedimento é considerado uma reserva estratégica. Certo? Beleza? Então para esse momento deve ser pouco considerada. Tá? A província hidrogeológica amazônica é considerada a maior dentre aquelas existentes no Brasil, comportando um sistema ecológico diferenciado no mundo. Presta bem atenção. Quando a turma trabalha, durante muito tempo o pessoal trabalhou, a questão do aquífero Guarani, o aquífero Guarani era o maior em extensão territorial. Em volume d'água, o alter do chão era maior. Agora que a gente criou esse sistema aquífero Grande Amazônia, ele é o maior manancial de água subterrânea disponível que nós temos no Brasil e um dos maiores do mundo. Tá? Apesar de possuir a maior área coberta por água doce no Brasil, possui uma população que representa menos de 5% em termos nacionais, existindo, consequentemente, um grande descompasso entre o volume hídrico disponível e o índice demográfico, ou seja, a abundância de água é enorme, certo? Até o momento, não se tem conhecimento pleno de suas águas subterrâneas, em termos de distribuição em reservas, com um conhecimento geológico avançando ainda em passos lentos, em termos de mapeamento geológico, em função da extensa área e das dificuldades inerentes ao contexto amazônico de acessibilidade e mapeamento. Então o pessoal ainda está fazendo o mapeamento em relação a isso. A geologia amazônica analisada sob ponto de vista hidrogeológico, particularmente sob o foco de integração de unidades permoporosas no âmbito das diferentes bacias, que compõem uma área de 1.300.000 km², resulta na proposição da integração das unidades do Quaternário ao Cretáceo, ou seja, da era Cenozoica à era Mesozoica, que recobrem a Amazônia em diferentes cenários e profundidades, sob a denominação de Sistema Aquífero Grande Amazônia, SAGA, que possui reservas hídricas estimadas em 162.000 km³, caracterizando como um dos maiores de todo o planeta. Certo? Então, esse manancial hídrico, certo, amazônico, é de mapeamento relativamente recente, ainda não foi totalmente levantado, as estimativas são conservadoras, mas é um dos maiores mananciais hídricos do mundo, suficiente para abastecer a população do planeta por um período de aproximadamente 250 anos. Só ele.
Então, como manancial hídrico, a região amazônica é uma das regiões, estrategicamente falando, mais importantes de todo o planeta. Então é mais um motivo para o pessoal ficar de olho dela. Porque água doce é um recurso, será um recurso extremamente valioso, moçada. É aquela velha história. Eu fico lembrando as histórias do filme Mad Max. Nos 2 primeiros, a briga era por gasolina. No Mad Max 3, que tinha Tina Turner, a briga era por água. Certo? E como já foi dito no texto, nós já temos algumas regiões do planeta que já estão em situação de estresse hídrico e nas quais, infelizmente, nós temos hoje pessoas morrendo de sede. E nós temos essa disponibilidade absurda de água no subsolo amazônico. Além da água superficial que já está diretamente disponível para captação da bacia amazônica. Certo? Beleza? Muito bem. Então, como manancial hídrico, essa era a abordagem que a gente tinha a fazer da região amazônica. Tá ok? Beleza? Moçada, espero que tenham aproveitado. As informações estão disponíveis aqui sobre o Saga, certo? Um grande abraço a todos e até a próxima.